Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que seria não ter um lugar para Jesus Cristo em nossa vida? Quais são as 5 razões para não haver um lugar para Jesus Cristo? Temos um tempo determinado na vida terrena? Por que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, sendo Filho de Deus? Quais são os simbolismos do nascimento de Jesus Cristo? Por que os governos não reconheceram Jesus Cristo como Rei dos Reis? Por que o mundo não tem um lugar para os justos? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue-me dessa semana, eu gostaria de me ater em um versículo apenas, o capítulo de Lucas, capítulo 2, para nós podermos aprender alguns princípios importantes e podemos aplicar em nossa vida. Embora o capítulo número 2 tenha muitas coisas para nós podermos observar, né? Mas eu gostaria de me ater em um versículo para podermos aprender algumas coisas. Apenas lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, convide outras pessoas a se inscreverem no canal. Se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida ou quiserem fazer comentários, use esses comentários no chat aqui no próprio vídeo, né? E eu vou ler, pode ter certeza que eu vou ler e vou responder também. Ok? E eu agradeço a participação de vocês. Então, eu gostaria de usar, então, o Lucas, capítulo número 2, e o versículo número 7. E diz o seguinte: E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deixou-o numa manjedoura. E aí diz, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eles, o pai, José, mãe Maria e Jesus Cristo. E nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre isso. E como podemos aplicar isso, né? Então, diz aqui que não havia lugar para eles. Ou, dos três, o foco maior, o Filho de Deus. Não havia lugar para ele, né? Um lugar que realmente fosse a altura da sua majestade. Então, em Doutrina e Convênios, nós encontramos uma escritura que é muito conhecida, né? Muito usada também, sobre o profeta José Smith. Então, eu gostaria de, junto com vocês, convidá-los a abrir para acompanhar, sessão número 122, no versículo 8. Essa é uma sessão que, se nós formos observar, ela é bem curta, tem 9 versículos apenas, mas nós vamos observar algumas coisas, né? Esse foi um momento onde, se nós lermos lá no cabeçalho da sessão 122, que é aqueles passos que eu falei nas outras aulas, de conhecer o contexto, né? Então, normalmente os cabeçalhos, Doutrina e Convênios, Pedra de Grande Valor, Livro de Mórmon, Bíblia, os cabeçalhos já fazem um resumo, né? E dá, na verdade, um contexto do conteúdo que nós vamos estudar. Então aqui diz: a palavra do Senhor a José Smith, profeta, enquanto prisioneiro na cadeia de Liberta, no estado de Missouri. Então, o profeta José Smith estava preso, e claro, e nós sabemos injustamente, né, por acusações absurdas e etc. E por ele estar preso, ele está preocupado com o povo, e ele, na verdade, conversando com o Senhor, ele disse para o Senhor, né, o que aconteceria, né, e como que o povo estaria, e as dificuldades. E o Senhor respondeu para ele. Essa sessão 122, se nós formos ver, você se lembra daquela regra onde nós estudamos, né, e que eu passei em várias outras oportunidades, né, do ser e o então, né? E nós vamos observar aqui nessa sessão 122, na verdade o Senhor várias vezes ele fala se isso acontecer, se for assim,
Aí no final o senhor faz uma lista de desafios, né? Não muito fáceis, né? Para o profeta. E aí o senhor diz que se todas essas coisas acontecer, que ainda isso seria para o bem dele, né? Então lá no finalzinho do versículo número 7, ele diz lá: e se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Então, se nós olharmos aqui nos versículos, a partir do versículo 5, né? Ele diz lá: se for requerido sofrer tribulações, se encontrar em perigo, se encontrares em perigo salteadores, em perigo na terra ou no mar, se fores acusado, né, de toda sorte de falsidade, se os teus inimigos caírem, né, sobre ti. E é uma lista assim que eu acredito que talvez muitos de nós vamos dizer assim: não, chega, o 2 ou 3 aqui já tá bom, né? Mas o senhor fez uma lista de desafios aqui, e dizendo, e isso tudo aconteceu, né? E aí o senhor então já estava avisando: olha, se isso acontecer, vai ser para o seu bem, olha por esse lado, né? O que é que você tem que aprender com isso? Vai ser para o seu bem, né? E tudo mais. E o senhor então, né, num sentido maior, ele passa a régua espiritual, depois de relatar isso para Joseph, né? Se todas essas coisas te acontecerem, no versículo 8, aí ele passa a régua espiritual para o profeta Joseph, dizendo: o Filho do Homem, se referindo a Jesus Cristo, desceu abaixo de todas elas. Aí ele faz uma pergunta para Joseph: és tu maior do que ele? Então, pensem, talvez muitos desafios que nós temos, ou já tivemos, ou ainda teremos, né? E talvez comparado ao que Cristo sofreu, o preço que ele pagou, sendo, na verdade, perfeito, sem pecado, né? Que talvez ele poderia também escolher não fazer nada. Ele já estava num estágio que ele está, mas o amor de Deus por nós é algo assim que às vezes nós não conseguimos visualizar, né? Esse amor. E ele deixar o seu, vamos dizer, status, né? E poder se colocar ao nível, né, do ser humano para poder nos salvar, com o propósito de nos salvar. Então, aí quando o senhor fez essa pergunta para Joseph, né, és tu maior do que ele, né? E aí ele, depois da pergunta, ele dá um consolo para o profeta Joseph, dizendo: portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo. E aí ele diz algo interessante aqui, mas antes disso, vamos ler, vamos ampliar um pouco a visão no versículo 8, que diz lá: és tu maior do que ele? Tanto nessa época como antes, ser aprisionado na cadeia de liberta, o profeta padeceu grandes sofrimentos nas mãos dos inimigos. O Salvador disse a José seguinte que tivesse bom ânimo, pois entendia perfeitamente o que o profeta estava suportando, pois ele havia, na verdade, sofrido muito mais, né? De acordo com a pergunta: és tu maior do que ele, né? Cristo? Nenhum ser mortal poderia ter proferido tais palavras de consolo ao grande profeta dos últimos dias. Essa questão nos proporciona humilde conforto. Ninguém pode apresentar-se perante o Salvador e sugerir que está sofrendo demais. O Mestre suportou o maior sofrimento que o homem algum pode suportar. Então, essa é a visão desse versículo 8, né? No versículo 9, então, onde ele disse lá para ele: persevera, né? Ele disse para Joseph, né? Persevera em teu caminho, o que você está fazendo, e o sacerdócio vai permanecer contigo, minha autoridade vai estar com você, pois os limites deles estão determinados e não pode ultrapassá-los. E olha só o que ele diz ao profeta Joseph: os teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Então o Senhor diz para Joseph: olha, você vai morrer na hora que tiver que morrer. Então não fique com medo, não tema o que os homens possam fazer.
E o que nós podemos aprender aqui então? Havia uma hora marcada para Joseph morrer? O presidente Joseph Fielding Smith escreveu: o Senhor declarou que os limites dos inimigos estavam marcados e que eles não poderiam passar. Os dias de Joseph Smith eram conhecidos pelo Senhor e, apesar de toda tribulação e perseguições e do ódio que o mundo lhe dedicava, eles não poderiam ser diminuídos, ou seja, os dias de vida de Joseph. Ele não devia, portanto, temer o que os homens poderiam fazer, pois, em virtude de sua fidelidade, Deus estaria com ele para sempre. Nisto consistia a promessa que o consolou, que o sofrimento que padecia e o ódio de seus inimigos não diminuiriam a sua vida antes do tempo indicado. Esta expressão parece um presságio de seu martírio, que ocorreria quando a obra estivesse terminada. Então, praticamente, estudando esse capítulo, ou seção 122, nós vamos observar que, de uma certa forma, o Senhor está dizendo: olha, os teus dias estão contados, os homens não têm poder sobre isso, mas, de uma certa forma, o Senhor está dizendo para ele: faz a sua parte, né? Ainda há um tempo, mas aqui a gente sabe, isso foi em março, essa revelação, em março de 1839, né? Então faltava pouco tempo para acontecer o que aconteceu com Joseph, né? E o Senhor, na verdade, sabia o que ia acontecer, né? Por causa da maldade dos homens. Então, uma das coisas que nós podemos perguntar é: por que não havia lugar para ele? Bom, na verdade, eu fiz aqui no meu estudo pessoal, e vou compartilhar com vocês agora, embora, né, talvez haja, ou se cada um fizer o seu estudo individual, talvez vão encontrar mais do que, né, 5 razões, né, porque não havia lugar para ele. Porque lembra que nós falamos já em algumas aulas anteriores de a gente poder entender o propósito do nascimento, o propósito, por que Cristo ele tinha que nascer e ser colocado numa manjedoura, né? Então tinha alguns propósitos, né? E de certa forma alguns, na verdade, simbolismos, até para se cumprir as profecias dos profetas do Velho Testamento, né? E onde falaram, não exatamente isso, mas eles disseram que aconteceria com Cristo, e isso se concretizou, né? Então nós vamos entender. E eu identifiquei algumas razões, mas eu, na verdade, selecionei 5 delas para compartilhar com vocês dentro desse tempo que nós temos aqui. A primeira razão, então, que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, na verdade, o sentido dele nascer, um filho de Deus nascer e ser colocado numa manjedoura, que não havia lugar para ele, né? Lembra que José estava com Maria lá e ele disse: olha, não tem um lugar aí, né? E nós vamos entender algumas coisas interessantes. Por isso que é importante entender o contexto, para nós podermos entender a representação, o simbolismo, o que isso, né, tem a ver com o Cristo, né? Então, a primeira houveram outras razões pelas quais Cristo deveria ser colocado na manjedoura. Primeira, mas vamos observar estas. Lembremos-nos que isso tinha um propósito de mostrar sua humildade. Conforme a profecia de Isaías 53, só do versículo 1 a 3, vamos lembrar que nós estudamos isso ano passado, no Velho Testamento, onde Isaías profetizou que, na verdade, Cristo iria sofrer, que os homens iam judiar dele, que não haveria, na verdade, formosura, ou as pessoas não iriam admirá-lo, né, ou reconhecê-lo. Ele veio para ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Não há beleza nele, nem nada em sua aparência que o torne desejável, como raiz saída de uma terra seca. Teria sido apropriado que o homem que deveria morrer nu na cruz estivesse coberto de púrpura em seu nascimento? Não teria sido inapropriado que o Redentor, que haveria de ser sepultado em um sepulcro emprestado, nascesse em outro lugar que não fosse a cobertura mais humilde e que fosse abrigado em outro lugar que não fosse o mais pobre? A manjedoura e a cruz, localizados nos 2 extremos da vida terrena,
do Salvador parecem muito apropriados com as profecias e congruentes entre si. Jesus haveria de usar ao longo da vida a túnica de um camponês, haveria de associar-se com os pescadores, os de humilde condição haveriam de ser seus discípulos, os frios montes tinham que ser frequentemente seu único leito, haveria de dizer: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Isso o próprio Cristo disse, né? Então, o que aconteceu com ele é exatamente essas profecias, né? Nada, portanto, poderia ser mais apropriado que em sua etapa de humilhação, quando deixou de lado toda a sua glória e tomou a forma de servo e se rebaixou ao estado mais humilde, ao ser colocado em uma manjedoura. Então, o que nós falamos já, desde a pré-existência, no plano de salvação, e o Senhor se colocou à disposição para nos resgatar. E Ele era o único que tinha essa condição. Ele poderia talvez dizer que não iria ser Ele para fazer, mas Ele colocou a sua vontade, Ele permitiu que a sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Essa foi o que eu considero uma primeira razão porque não havia lugar para Ele. A segunda razão que eu identifiquei ele não tinha que comprar um bilhete de entrada na hospedaria da caravana, para caravanas, pois era gratuito para todos, em especial o estábulo. Então, como era uma época que todas as pessoas iam para lá, na época o costume era esse, que na verdade as pessoas de fora, os estrangeiros, era gratuito para eles, não pagavam nada, né? Agora, vamos lembrar o que nós já falamos em várias aulas, o protótipo se encontra aqui. Então, a importância do protótipo de Cristo, né? Em algumas aulas passadas nós falamos nisso. O Senhor Jesus Cristo nasceu no estábulo da hospedaria para mostrar quão gratuito Ele era para todos os que se aproximassem dele. O Evangelho é pregado a toda criatura e não exclui ninguém. Podemos crer que nosso Senhor foi colocado na manjedoura onde se alimentavam os animais para mostrar que inclusive os homens que se assemelham às feras podem vir a Ele e viver. Então vejam como a ligação, as conexões, lembra que nós falamos lá juntar os pontinhos, né, na outra aula, até mostrei um gráfico lá, que aí tem os pontos e nós vamos então estudando pontinho a pontinho, né, para ter esse entendimento, né, e diz aqui, nenhuma criatura pode ser tão degradada que Cristo não possa levantá-la, mas se Jesus Cristo foi posto onde se alimentavam os animais, vamos nos lembrar que depois que ele se foi, os animais se alimentaram ali outra vez. Era apenas a sua presença que podia glorificar a manjedoura. E aqui aprendemos que se Cristo fosse retirado, o mundo voltaria à sua anterior escuridão, pagã. Então, aquele local foi iluminado, teve glória por causa da presença de Cristo. Quando Cristo se foi, a manjedoura continuou a ser um lugar onde os animais se alimentavam. Então, a presença de Cristo, né? Então, a importância nós podemos buscar ter um lugar para Cristo em nossa vida, né? Então, essa é a segunda razão. A terceira razão que eu identifiquei foi a seguinte: sabemos que há outros lugares atualmente, além da hospedaria, que não tem lugar para Cristo. Vamos refletir nos dias de hoje. Acaso os palácios dos imperadores e os salões dos reis e governantes fornecem abrigo ao Rei dos Reis? Raramente há lugar para Cristo nos palácios. Como poderiam os governantes da terra receberem o Senhor? Ele é o príncipe da paz e eles se deleitam na guerra. Os governantes amam a grandeza e a polpa, e todo ele é simplicidade e mansidão. Ele é o filho de um carpinteiro e o companheiro do pescador. Como podem os governantes encontrar lugar para um monarca recém-nascido? Vamos compreender que ele nos ensina a fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. E isso é algo que os governantes achariam muito difícil de reconciliar com os astutos truques da política e os gananciosos projetos da ambição. E é interessante, né, comparar com a época de Cristo, não é diferente, só muda as pessoas, né? Não há lugar para Cristo com os governantes da terra. Consideremos todos os reinos da terra agora.
E apenas com uma exceção aqui e outra ali, segue sendo verdade que se levantarão os reis da terra e príncipes conspirarão unidos contra Jeová e contra o seu ungido, são os profetas. Veremos algum monarca por aqui e por ali no céu, mas quão poucos serão na verdade. Uma criança poderia fazer essa conta. Não são muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos. As câmaras, os gabinetes, os salões e os palácios reais são tão pouco frequentados por Cristo como as selvas e os pântanos da Índia são muito pouco frequentados pelos cauteloso viajante. Cristo visita com muito mais assiduidade os casebres que as residências reais, pois não há lugar para Jesus Cristo nos salões reais desse mundo. Então essa foi a terceira razão porque não havia lugar para ele. A quarta razão que eu identifiquei aqui: não poderiam essas pessoas dos governos encontrar algum lugar para Cristo? Vemos que é muito comum o caso de não haver lugar para ele no que chamamos de boa sociedade. Há lugar para todas as pequenas formas tontas pelas quais os homens decidem entupir eles mesmos. Há lugar para as vãs sutilezas de etiqueta. Há lugar para a conversa frívola. Há lugar para a adoração do corpo. Há lugar para a ascensão disto ou daquilo como o ídolo do momento. Mas há pouquíssimo lugar para Cristo. E está longe de ficar na moda seguir plenamente o Senhor. Talvez, quem dera que, nas escolas dos filósofos, e eles pudessem hospedá-lo, vamos imaginar isso, se acontecesse isso. Quem dera que os sábios encontrassem nele o Cristo, a sabedoria encarnada, aquele que, sendo um jovenzinho, viria a converter-se no mestre dos doutores, que haveria de sentar-se e fazer-lhes perguntas e receber suas respostas. E certamente encontraria lugar entre os sábios da Grécia, e os homens de critério e de gênio o honrarão. Quem dera que esses homens dissessem: deem lugar para ele, Sócrates e Platão. Abram caminho, estoicos e epicuristas. E vocês mestres de Israel, desocupem seus assentos. Se não há lugar para esse menino com vocês aqui, vão embora. É preciso tê-lo nas escolas de filosofia, ainda que tiremos vocês. Quem dera que isso fosse real. Mas não é assim. Há muito pouco lugar para Cristo nos colégios e nas universidades. Há muito pouco lugar para ele nos centros de aprendizado. Quão frequentemente o conhecimento ajuda os homens a pôr objeções a Cristo. Como nós falamos na primeira parte dessa aula, a importância de crescer de graça em graça, obter conhecimento, linha sobre linha, mas como o livro de Mormon explica, que é bom ser sábio ou ter conhecimento quando está alinhado com Cristo, né? E quando esse conhecimento está alinhado com Cristo. Então é bom ter esse conhecimento com as coisas de Deus, associada às coisas de Deus. Lá em 2 Nef 2, nós vamos ver algo importante, onde diz que haveria oposição em todas as coisas, né? E isso para que nós pudéssemos realmente saber onde está o caminho certo. No versículo 27 de 2 Nef 2, portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna. Ou não, né? E essa liberdade que o Senhor dá, né, é muito importante nós buscarmos essa liberdade. E como nós aprendemos na doutrina do Evangelho, que ninguém é totalmente livre sem conhecimento. Então a luz de Cristo e o conhecimento de Deus é que cada vez nos faz mais livres, que nós vamos realmente saber desviar-nos do mal. E em 2 Nef 9 também, no versículo 29, lá diz:
mas é bom ser instruído. Então lembra que nós falamos lá linha sobre linha, crescer de graça em graça, é bom ser instruído. Mas diz assim, quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Então, é bom ser instruído, é bom ter estudo, é bom conhecer, porque nós vamos levar isso tudo conosco após a morte, né? Mas que nós possamos usar esse conhecimento para as coisas de Deus. Então, quem dera que isso fosse real, né? Que esses grandes homens sábios pudessem dizer isso para os outros, né? Saia do seu lugar se não houver um lugar para Cristo aqui. E nós vemos hoje algumas políticas, infelizmente, dizendo que religião e política não se misturam. De certa forma é verdade, não dá, né? São caminhos opostos ao caminho de Deus. Mas, como muitos grandes líderes do passado, de governos, reconheceram que sem Deus é impossível você ser um grande governante ou político. Então, que as pessoas possam entender isso, que um dia nós vamos ter um governo real. E esse é o que vai ser a beleza, né? E nós vamos entender essas coisas de uma forma melhor. Então, mas que nós ainda possamos continuar perseverantes. A quinta e última razão que eu gostaria de compartilhar, que eu identifiquei aqui então, é a pergunta clara é para nós, definindo tudo isso. Você tem um lugar para Cristo na sua vida? Sabemos que perante os governadores da terra, ele não encontrou refúgio ali. Antes foi ali onde ele encontrou os mais ferozes inimigos de toda a sua vida. Não foi a multidão comum, e sim os sacerdotes, que foram os instigadores de sua morte. E esses mesmos sacerdotes incitaram o povo para que dissessem, não a ele, Cristo, mas sim a Barrabás. E esses sacerdotes pegaram seus ciclos de prata, que eram as moedas, para subornar a voz popular. E então Cristo foi perseguido até a sua morte. Qual é a diferença dos dias de hoje? Seguramente deveria ter havido lugar para ele na igreja de seu próprio povo, naquela época, mas não houve também. Acontece com muita frequência na igreja que uma vez que se torna reconhecida e se remonta em dignidade, não há lugar para Cristo ali. Lembra que nós já estudamos o ciclo do orgulho versus o ciclo da remissão de pecados. Quem não assistiu esse vídeo, procura esse vídeo, o ciclo do orgulho e o ciclo da remissão de pecados. E nós vamos entender isso. Ele na verdade virá, apenas deixe aberta a porta do seu coração. Então, para nós, ou para aqueles que desejam seguir a Cristo da maneira correta, que possam realmente deixar o seu coração, a sua mente aberta para as coisas de Cristo. E que possa dizer isso, Jesus, Senhor, completamente indigno e imperfeito sou, e o meu olhar a ti pede, vem, faz morada em meu coração e em minha vida. E ele virá até você e limpará a manjedoura dos nossos corações e mais, a transformará num trono de ouro e ali se assentará e reinará pelos séculos dos séculos. Então essas são, eu encontrei várias, mas 5 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Razões porque não havia lugar para ele. Que nós possamos ser o oposto disso. Que nós possamos abrir os nossos corações, deixar essa porta aberta. É muito relevante e considerável aquela foto que nós conhecemos na igreja, onde Cristo está batendo na porta. Quem abre a porta é quem está do lado de dentro, que somos nós. Cristo, ele respeita a nossa liberdade e nossas escolhas. Ele não vai invadir. Ele vai bater para convidar. Se nós estivermos dispostos, nós vamos abrir a porta e permitir que ele entre, que ele seja o nosso Salvador e Redentor. E assim nós vamos poder dizer, aqui existe um lugar para ele. Concluindo, e para
encerrar, concluo com um comentário dizendo que se todos nós tivermos lugar para Cristo em nossas vidas, então a partir desse dia, recordem que o mundo não tem lugar para vocês. Então, se vocês somos aqueles que desejamos seguir a Cristo, ser como Cristo, permitir que Cristo prevaleça em nossa vida, então nós temos que ter a consciência de que o mundo não tem um lugar para nós. E por quê? Pois o texto não só diz que não havia lugar para ele nesse mundo, como para aqueles que desejam cumprir as palavras proféticas de que temos que, por ora, estar no mundo sem ser do mundo. Então, é um desafio. A partir desse momento que aprendemos esta lição, não haverá lugar no mundo para as pessoas que desejam seguir verdadeiramente o Cristo. Isso apenas na opinião do mundo, pois os mundanos vão ter em conta que você é uma escória, ou nós. Não há lugar para nós ou para você na sociedade distinta do mundo. Você deve sair do acampamento levando sua censura das coisas que nós dizemos e sabemos ser erradas. A partir deste momento, se nós tivermos lugar para Cristo, o mundo dificilmente encontrará um lugar de tolerância para nós ou para você. Agora devemos esperar que riam de nós, mas o Senhor, na verdade, saberá e sabe quem são os verdadeiros seguidores. Portanto, sigamos em frente, perseverando até o fim, e que possamos ter um lugar para Cristo. Possamos ser diferentes daqueles que disseram que não há lugar para Cristo. E nos dias de hoje não é diferente. Que possamos abrir nosso coração, possamos dizer, aqui tem um lugar para Cristo. E buscando viver o Evangelho da melhor forma que pudermos. Individualmente, em família e nas nossas responsabilidades. Então eu sei que é importante isso, e esse é um princípio que eu quis destacar desse versículo. Embora o versículo diz que não havia lugar para ele, nós podemos dizer individualmente, na minha casa, no meu lar, na minha vida, há lugar para ele. E que possamos abrir nossos corações. Espero que nós possamos ter aprendido esse princípio e aplicar da melhor forma possível. Obrigado, e se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor escrevam, eu vou ler e vou responder. E até a próxima aula.